mal chegaram, e o coração do homem se encheu de ira e de maldade. A morte está nos assolar como a densa escuridão da noite. A peste é só o prenúncio de que ainda há de vir a fome e a espada. Estes são os sinais do fim. E o medo nos rouba a esperança de que essa terrível noite não acabará. Mas este não é o fim. E Salomão já anunciava: quem é essa que aparece como alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras? O exército do amanhecer, a noiva de Cristo dos últimos dias. Esse é o tema do livro Exército do Amanhecer, do nosso autor principal, Rick Joyner, que é publicado em 2018 pelo Verbo Editora, nos Estados Unidos em 2015. E a gente trouxe a nossa equipe de escritores e tradutores para falar sobre os temas que trazem nesse livro, nessa obra. É uma série de 2 livros, e o primeiro justamente traz esse assunto, que são os tempos do fim. Vou começar conversando com o Gabriel Ferrari, que é um dos tradutores, revisores também dos nossos livros, da Verbo Editora. Gabriel, o livro ele começa falando, o Rick Joyner ele traz logo de início assim, a questão do escatológica, né? Ele traz alguns sinais que ele entende que nos faz entender que estaríamos vivendo a última semana, o último dia da semana profética. Ele chama de semana profética, né? Esse último dia. O que você pode falar para nós sobre esse entendimento do Rick Joyner, dessa área da escatologia que ele traz no livro? Então, legal. Bacana que ele começa o livro com uma explicação do título mesmo, né? Exército do Amanhecer. Ele coloca que amanhecer é esse, escatologicamente falando, né? Porque, historicamente falando, é difícil a gente colocar, fixar, aferir um ano, uma época em que realmente o ser humano apareceu sobre a Terra, tipo Adão apareceu sobre a Terra, vamos dizer assim. Algumas datações de carbono 14 apontam para milhões de anos, algumas correntes para milhares. Então a gente fica aqui com uma corrente que aponta para o fato de que Adão surgiu 4.000 anos antes de Cristo. Então existe uma forte tendência de que isso tenha acontecido, de que Adão e Eva surgiram ali 4.000 anos antes de Cristo. Então se a gente entende que um dia é como 1.000 anos para Deus, então você pega esses 4.000 anos como sendo 4 dias. Sendo que faz 2.000 anos, né, desde que Jesus veio à Terra, então a gente já tem aí 6 dias. Isso com a alusão de que a Bíblia é escrita em cima de uma chamada semana profética, a gente vê que, bom, falta um dia para a gente completar essa semana, que seria o Shabá. Né? E a palavra diz que Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor do Shabá, é o Senhor do último dia. Então, estando nessa passagem do 6º para o 7º dia, a gente encontra aí uma escuridão, que é a noite. Segundo a cultura judaica, o dia começa no escurecer do dia de fato anterior. Então, bom, tudo indica que nós hoje, aqui, estamos no ano de 2021, estamos no meio de uma noite, no meio de uma escuridão. Não sabemos se é a mais densa escuridão ainda, mas em meio a uma escuridão que está já avançando para o 7º dia. Então, por isso que está amanhecendo o último dia da semana profética. Por isso, exército do amanhecer, porque uma batalha está sendo travada e ainda será mais e mais travada até o amanhecer de fato. Sim. Bruno, complementando o que o Gabriel já falou com a gente, né? Então, nós estamos no final dessa semana profética, né? Iniciando esse último dia, esse 7º dia, que seria o Shabá, né? Seriam os 1.000 anos do descanso, onde nós reinaríamos com o Senhor. É isso que a gente pode entender? Exatamente. Como o Gabriel bem falou, ele inicia, né, o seu livro trazendo esse panorama, né, inserindo o leitor neste panorama profético, e ele descrevendo o período em que a igreja se encontra. E ele aponta esses 1.000 anos, na verdade, ou esse dia do Senhor, né, como está descrito na Bíblia, como não sendo um dia específico, o dia do reino, da vinda do Senhor para governar, né, todas as coisas, não como um dia especificamente, mas como um período. E ele fala então que será este período de 1.000 anos, esse 7º dia. Né? E ele declara que aqueles que vencerem essas batalhas, vencerem este período de trevas em que nós estamos adentrando, passando, serão dignos, verdadeiramente dignos de governar com o Senhor. Né? A igreja será provada, os cristãos serão provados em todos os sentidos no ápice, porque ele também declara que isso está lá demonstrado na parábola do joio e do trigo, aonde
a consumação dos séculos ela era representada, né, por uma parábola de uma grande colheita, onde que a colheita nada mais é do que o estado maduro de tudo aquilo que um dia foi semeado. E o autor traz muito bem essa questão de uma forma muito clara, dizendo que tanto o bem quanto o mal. E muitas vezes nós nos deparamos, né, ao ver noticiários, no nosso dia a dia, com situações cada vez mais críticas, sejam climáticas, seja até mesmo convulsões sociais, né, questões governamentais, cada vez mais que implicam num impacto cada vez maior. E, em contrapartida, ao ler a obra do autor, ele fala que isso é natural, porque primeiro vem o joio, né? Vem a colheita do joio, mas que num segundo momento virá aquilo que é o trigo, que nessa alusão então faz parte do levantar da igreja, né? Dessa grande força que é a igreja do último dia. Sim, e é engraçado porque o Rick Joyner, ele estuda, né? A escatologia, claro, a gente não é nada exato, né? São estudos, teorias acerca do fim, né? De como será o fim. Mas, diante disso, ele traz como a posicionamento da igreja para esses dias né, do fim, e ele traz a posição dela como um exército, como um guerreiro, um soldado, né? E o desenvolvimento desse soldado, o desenvolvimento desse exército. E, Flávia, na obra, no livro, quando ele começa a falar dessa igreja, que é uma noiva, né, que é uma igreja adoradora, fala da necessidade de uma intimidade, de uma rendição, mas ao mesmo tempo de características. O próprio Rick Joyner, ele mostra ali que ele tem muito estudo nessa área militar, né? Ele vai atrás de estudos acerca de histórias de guerras, de batalhas, né, reais, para aplicar isso na igreja, porque ele verdadeiramente vê que a igreja de Cristo vai se tornar como um exército, né? E quais seriam essas características desse exército que a igreja vai se tornar? Na verdade, assim, o que ele coloca que um dos sinais dessa transição das eras, né, da sexta para a sétima era, é justamente essa mobilização do exército de Deus, né? Essa mobilização que são as igrejas, essas igrejas, essas pequenas noivas de Deus se encontrando. São pequenos, não são as grandes igrejas, as megas igrejas, mas são pequenos movimentos se juntando e se formando como um grande exército de Deus. E um exército, se a gente parar para pensar, ele é disciplinado, ele tem ordem, ele tem um objetivo, ele é mobilizado com um objetivo final. Qual que é o objetivo da igreja? Qual que é o nosso chamado? Ide e fazei discípulo. Ide para as nações e fazei discípulo. Esse sempre foi o chamado de Deus para nós. Esse foi o comissionamento do Senhor para nós, como igreja. E aí o autor coloca o que seria um contrassenso, que para nós, tradutores, foi engraçado, que o título do capítulo é A Noiva de Botas. Aí, no primeiro momento, como assim? É noiva de botas? Será que a gente está traduzindo errado? Aí você pensa, biblicamente, no rei Davi. Foi o maior guerreiro e foi o maior adorador. E é justamente isso que o Senhor quer. Ele quer uma noiva guerreira, com as características de um guerreiro, com a disposição e a disciplina de um guerreiro, mas, ao mesmo tempo, com um coração adorador. Porque nós temos que lutar pelo Senhor, pelas almas que o Senhor quer, mas, ao mesmo tempo, nosso coração tem que estar no Senhor. Nosso coração ele não pode estar endurecido. Sim. Então, a gente tem que ter essa disciplina de guerreiros com um coração adorador. Sim. Pois é, Bruno, como conciliar, né, um coração ensinável, sensível, quebrantado, como o de Davi, mas ao mesmo tempo destemido, corajoso e disposto a passar por esse treinamento de um exército, né? O Rick Joyner, ele fala que o treinamento de um exército da igreja é praticamente igual. Ele não faz essa diferenciação. Ele traz coisas da realidade de um exército normal, natural, para um exército, para aplicação na igreja, né? Como é que você vai aplicar a exigência do exército natural, né? O nível de disciplina, o nível de hierarquia dentro da igreja? Será que a igreja está preparada? Então, eu acredito que o autor, quando ele coloca isso, ele até traz uma alusão, na verdade, não é uma alusão, é uma constatação da própria distribuição ou
da composição da igreja, né? Quando ela é majoritariamente feminina. Né? As mulheres, e ele até traz nessa questão da própria espiritualidade da mulher, né? Mais desenvolvida que a do homem, mas não apenas isso. Mas ele coloca a igreja, boa parte dela hoje, como algo monótono. E por isso que muitas vezes até os homens não se identificam, não se engajam porque tanto. a questão da religiosidade em si é uma coisa que é monótona, enquanto que a vida com o Senhor é algo realmente verdadeiro e intenso, mas muitas vezes isso na igreja, como nós conhecemos, principalmente a igreja ocidental, isso é algo totalmente morto, né? pela religiosidade. E o que acontece com relação a essa preparação, o que eu diria para você é que, de fato, boa parte das igrejas hoje não estão utilizando esse tempo para se preparar, né? Mas eu acredito que, nesse sentido, o próprio Senhor está sacudindo toda a terra, né? Está usando o próprio mundo para trazer à tona essa necessidade dentro da igreja, né? Porque nós estamos vivendo num tempo cada vez mais crítico e vai ser cada vez mais impossível uma igreja permanecer indiferente e passiva. Nós passamos por anos de eleição, tanto na nossa nação quanto nos próprios Estados Unidos, e nós vemos que a questão, tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos, essa separação, essa divisão que houve entre partidos, ela trouxe algo tão forte e tão intenso na própria sociedade que muitos pensaram, estamos prestes a viver uma questão de uma guerra civil, ou uma divisão civil dentro do país, né? Tanto lá quanto aqui, foi uma eleição marcada por isso, por esses traços. E eu creio que a igreja está entrando nesse nível, onde você terá de tomar um partido, você terá de tomar uma atitude, e ali é onde o exército é formado, né? Pode não fazer muito sentido, mas nós podemos lembrar do exemplo do próprio Israel, quando foi tirado do Egito. Ele foi tornado de um povo que era simplesmente o escravo do Egito para uma das maiores forças militares da sua época, em questões de dias, poucos anos. E eu acredito que isso também há de acontecer com a igreja do Senhor nos últimos dias, que hoje tem vivido muitas vezes como escrava do mundo, mas que se tornará, sim, uma grande força militar que fará maravilha sobre a terra. Sim. Puxando esse gancho, Gabriel, tem uma frase no livro que o Rick Joyner cita o Karl Marx, que ele fala que Karl Marx diz que uma minoria apaixonada controlará uma maioria neutra ou indiferente. O cristão ele vai ter de se posicionar. É isso que o Rick está... Não vai ver mais em cima do muro, não podemos mais estar em cima do muro. Exato. Essa frase é muito curiosa pelas duas palavras ali, pela paixão em si, né, por algo apaixonado, e pelo fato da minoria. Então tem duas coisas interessantes aqui. Essa frase de Marx, eu acho que nunca foi tão evidente ou nunca se manifestou tanto como nos dias atuais. Tanto do ponto de vista ruim como do bom, sim, né? Então ele dá, até aqui o autor dá um exemplo de uma família que às vezes está numa harmonia, dá um spoiler pequenininho aqui, mas uma família está numa harmonia, tudo certo, está numa viagem, e às vezes uma criança de 5 anos, meio rebelde, meio despevitadinha ali, causa uma turbulência, algo, enfim, que vem quebrar com essa harmonia que até então estava ali acontecendo. Então, uma minoria, né, uma criança no meio de 4, 5 adultos acaba mudando um cenário. Ele dá também um exemplo da Revolução Bolchevique, em que menos de 1% da população da Rússia aderia aos bolcheviques e acabaram gerando uma mega revolução no país, lá no início do século XX. Então, do ponto de vista bom, isso também nos salta aos olhos, porque hoje nós somos chamados a ser uma elite dentro do povo de Deus. Existe um chamado específico, isso está expresso nos livros também do autor, de que nós somos chamados a ser uma elite dentro do povo de Deus. E uma elite geralmente é uma minoria, né? Você pega o BOP, assim, uma minoria dentro de um cenário policial. Então aqui no nosso caso, isso vai caber a cada um de nós corresponder e ser esse povo dentro de um povo que no final dos dias, né, como um exército do amanhecer, vai fazer diferença. Eles vão ser, quem sabe, os cabeças desse exército de Deus. Isso é curioso. Sim. Bruno, parece meio teoria da conspiração, mas a gente consegue ver hoje no nosso cenário político e social, não só no Brasil, mas e outras, né, internacional também, essas minorias que acabam impondo
agendas e seus valores querendo se impor a valores de outros grupos e até mesmo da maioria, né, como forma de dominação, como forma de transformação, até mesmo de cultura, né, e de formas de vida que milenarmente se até então se vivia da mesma maneira, né? Isso vem, né? É como se é uma transformação que vem acontecendo e nós como cristãos pensarmos que isso não nos afeta e que isso não depende de nós e que isso não tem a ver com a nossa vida é um ledo engano, né? Eu acho que é isso que o Rick Joyner também quer nos alertar. É correto. Na verdade, o próprio autor, não apenas nas suas obras, mas também em meio às suas ministrações, ele deixa muito claro no seguinte entendimento, de que muitas dessas ações, desses movimentos que acontecem, não necessariamente eles têm em si, dentro de si, um interesse maligno. Muitos deles são intenções genuínas de pessoas querendo melhorar as coisas. Mas o fato é que no homem em si não existe essa capacidade, né? Na verdade, nada mais é do que uma tentativa humanista de consertar as coisas. Mas esse erro ele não veio por causa do problema da nossa cor, né? Não veio por problema de classes, não veio por um problema de etnia ou raça. Esse problema vem lá do jardim. E nós precisamos tratar isso como aquilo que ele é. E só o Senhor ele tem a cura para isso. E o Rick Joyner ele sempre é muito claro dizendo que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, eles são causados por algum tipo de tentativa de conserto do passado. E esses movimentos nada mais são do que isso também. E isso tem trazido uma ferida cada vez maior sobre a sociedade. Mas isso não é tanto problema eles não são tão culpados nesse sentido quanto a própria igreja. Porque isso só tem acontecido porque a igreja não tem tomado a sua posição de governar ou de ser sal e luz sobre a terra. Né? Porque nós recebemos esse mandato de ser sal e luz sobre a terra. Se esse tipo de coisas tem acontecido, é porque a própria igreja, que tem toda a autoridade, né, para exercer o seu poder, para trazer aquilo que realmente é eterno, aquilo que realmente é do céu e que toca o coração das pessoas e que muda o coração das pessoas, não tem trazido isso, não tem exercido dessa forma. Logo, por causa dessa inércia, esse campo que está vazio, como nós falamos, vai ser ocupado. Claro. Né? Numa batalha não existe campo neutro. E indo já para o final do livro, o Rick Joyner ele traz uma das maneiras que a igreja dele deve se portar, né? Uma das armas, na verdade, que esse exército deve usar, já indo para o final da nossa conversa agora. Flávia, o Rick Joyner ele traz o amor como a principal arma, né, desse exército. E ele fala que disciplina também é amor. O que você tem para falar sobre essa arma que é tão poderosa? O amor, ele morreu na cruz por nós, né? O amor venceu a morte. Então, hoje em dia não tem se confrontado. Hoje em dia tem sido mais fácil falar palavras que agradam a homens do que trazer a base, a palavra, a disciplina. Então, pouco tem se falado na igreja sobre o que confronta. É muito mais fácil, vocês como pastores têm visto isso, não têm feito isso, mas têm visto isso, né? Muitos pastores eles levam o que agrada as ovelhas e não o que disciplina. Por isso, até o autor traz muito sobre o exército, a base, aprender essa doutrina, aprender realmente o que agrada o coração de Deus, o que nos aproxima de Deus, e isso leva à disciplina. Isso leva a abandonar o pecado, isso leva a cada um levar a própria cruz, abandonar o próprio eu, e isso é disciplina, e isso é o amor. Isso é o amor do Pai que vai nos aproximar de Deus. Essa é a grande dificuldade, e eu vejo isso cada vez mais nessa geração que vem, né? Essa geração mais nova, que hoje em dia disciplinar um filho, até o Joyner coloca no livro, sobre uma passagem que o Gabriel gostou bastante, que um amigo dele foi disciplinado por amor e aprendeu muito mais do que se tivesse sido disciplinado por palavras. E que se essa criança fosse disciplinado, hoje ele deve ser um senhor, né? Mas se ele tivesse sido disciplinado hoje, da forma que foi, o pai teria sido preso. Então, hoje, essa disciplina por amor, mesmo dentro das famílias, elas correm um risco legal.
E então isso tem gerado, né, tem trazido uma geração que realmente não tem entendido essa disciplina nem dentro de casa. E o que tem dificultado ainda mais a disciplina no reino. Gabriel, quando a gente fala de amor dentro, né, daquilo que Jesus nos ensina, tem muito mais a ver com sofrimento do que com prazer, né? O amor é aquele que tudo espera, que tudo sofre, que tudo crê, né? E você fazer com que uma pessoa sofra por amor, né? Entender que isso também faz parte do plano de Deus, é difícil, né? Não é todo mundo que entende, que aceita a sã doutrina, né? Que nos últimos dias vai ser tão difícil de se ouvir. Sim, é chocante, na verdade, né? Enquanto a Flávia falava, eu me lembrava do Amor Tudo Suporta, você acabou mencionando, mas é isso mesmo. Nos últimos dias, na verdade, nesse amanhecer que está por vir, o que vai acontecer é um mover dos remanescentes, né? Um povo remanescente, aquele povo que guarda os princípios de Deus mais intrínsecos, mais do íntimo de Deus mesmo. Esse povo é o que vai vencer no final, né? Ao vencedor darei a coroa, etc. lá em Apocalipse. A gente vê na sociedade hoje, eu sou professor, então eu pego adolescentes, assim, ou pré-adolescentes de 14 anos até um pessoal assim de 20 e poucos anos. E eu percebo hoje uma tendência, uma demagogia muito forte, assim, alguns padrões humanísticos, assim, de você não pode falar não pode, entre aspas, falar um não, a pessoa não pode receber um não pode ser contrariada, você tem que facilitar o aprendizado ao máximo, a pessoa não pode penar como antigamente, e era como funcionava. Né? Hoje os maiores engenheiros de hoje são aqueles que penaram muito antigamente. Eu temo um pouco pelos que estão se formando, né? As pessoas que hoje estão se formando, porque está tudo muito facilitado por causa de padrões humanísticos. E o autor, aqui o Joyner, ele gosta de combater coisas, ele é bem veemente no combate àquilo que a sociedade acabou se tornando. Por mais que ele seja impopular ou pareça impopular por causa disso, ele combate, ele dá a cara a tapa mesmo e fala, olha, está acontecendo tal coisa, amor não é só passar a mão na cabeça, só ser carinhoso, querido, só falar sim o tempo todo. Amor também é disciplina, e muito. O dilúvio foi uma disciplina que a Terra recebeu por causa do amor de Deus. Sim. O exílio, a cruz de Cristo foi uma disciplina para a humanidade, então a linguagem de Deus de amor muitas vezes é na disciplina e no sofrimento, muito mais do que no carinho, ou tanto quanto o carinho, vamos dizer assim, mas existe muito forte isso do sofrimento, da disciplina para uma causa maior. Sim. Então é isso, né? Hoje nós estamos conversando sobre esse exército que está prestes a se formar sobre a terra. Nós estamos em meio a essa noite escura, sofrendo por amor, mas aqueles que se deixarem purificar como ouro, com certeza estarão com o nosso general nessa grande batalha que está para acontecer. Fique conosco, nós temos um outro programa com a continuação da série Exército do Amanhecer 2, e que você seja edificado com essa obra. Adquira essa obra através do link do nosso site, que vai aparecer aí debaixo da sua tela, né? É uma obra de ensino, tanto essa quanto o segundo livro são obras de ensino, mas que com certeza vai falar muito com você nestes dias que nós estamos vivendo de tribulação.